JF é o DF, a periferia não se cala. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Adenilde, estamos hoje eu, o Arthur e a Carol. Nós somos parte do Corpo de Bolsistas, tirando a Carol, né? Do Corpo de Bolsistas do SECOM. E somos do projeto Patrimônios Negros, que é um projeto que já está há 4 anos trabalhando com as memórias negras de Juiz de Fora. A gente começou com uma pegada mais arquitetônica, entendendo quais eram as evidências urbanas da população negra dentro da cidade de Juiz de Fora. E agora a gente está com uma perspectiva mais oral, entendendo os outros espaços também de ação e essas outras culturalidades que não estão só nas arquiteturas, mas elas também são urbanas. E o hip hop pra gente veio como essa potência, trazendo o seu nome em todas as entrevistas até agora, que não teve um entrevistado que não citou a senhora. É uma honra pra gente. Sei que eu falo isso também pela Carol, que tá sem voz agora, de poder estar aqui nesse espaço, poder aprender mais com a senhora. É um grande prazer. O prazer é meu, né? Eu gosto muito de falar e tudo, então assim a gente vai. É a história, né? A caminhada, né? Eu queria começar com que a senhora se apresentasse um pouquinho antes do que é a Adenilde agora, sabe? A Adenilde filha, a Adenilde neta, a Adenilde criança. Eu nasci em Cachoeira do Campo, né? Perto de Ouro Preto. E meu pai, ele trabalhava em estrada de rodagem, então assim, a gente rodou muito, em cada lugar onde ele ia construir estrada dentro de Minas Gerais, a gente morou, né, assim, São João del Rei, Barbacena, depois assim, estacionamos aqui em Juiz de Fora, né, mas assim, eu tive assim, muita influência, né, da minha avó materna, porque ela era uma mãe solteira, tinha 3 filhas e era guerreira, e ela sempre falava as coisas comigo, né, assim, com todos nós lá, contava a história da escravidão, contava a história de quando elas saíram da fazenda e foram morar no Morro das Pedras, que era um morro assim, praticamente que não dava para plantar as coisas, para comer, e elas tinham assim muita dificuldade. Então, assim, essa força toda e essa garra e essa luta pela sobrevivência, ela passou para todas nós aqui em casa. Né? E não é à toa que aqui em casa a maioria é mulher. Né? Só tem o meu irmão, né? Ele é homem e tudo. Então, assim, a gente assim, tem essa garra, né, da nossa avó e tem assim, essa luta. Agora, a minha mãe, ela era diferente. Ela tinha assim, ela sofreu muito, né, trabalhando em casa de família, em orfanato, essas coisas. Então ela tinha assim medo, né, de que a gente sofresse igual a ela, por não saber, não ter diploma, por não saber ler direito e tal, e também medo assim da gente fazer coisa errada e tal. Então assim, ela era muito rígida com a gente, né? Ela às vezes assim, ela até sentava dava umas costas na gente, né, para a gente aprender a comportar e aprender a se defender e aprender também a respeitar ela e as pessoas também. Então assim, da minha mãe eu aprendi muito assim, a luta que ela teve, né, para poder sustentar a gente, ajudar meu pai a sustentar a gente e também educar, né, mostrar assim, através de provérbios, de palavras, né, que vinha de geração em geração, ela foi ensinando para nós, assim, como devia comportar, como devia respeitar as pessoas e tal. E a minha avó, assim, para mim, ela representou muito, né, porque ela era muito brava e eu andava muito com ela, né, assim, onde ela criou os netos dela pedindo esmola e às vezes eu acompanhava, quando tinha oportunidade eu acompanhava. E eu via como era a luta dela e de uma certa maneira eu aprendi alguma coisa. Né? E quando eu comecei a estudar, o sonho da minha mãe era que eu fizesse até a 4ª série para aprender a ler, para fazer as receitas que as patroas pediam.
Só que eu morava na fazenda, nós morávamos, né, eu e minha família morávamos na fazenda Santa Luísa, e tinha um seminário lá e uma escola. Aí eles resolveram, os padres, né, do seminário redentorista, né, os padres redentoristas, eles resolveram assim, criar um ensino de ginásio, né, que é o atual 1º grau. Então eles começaram, eu estava na 4ª série, né, então eles começaram a perguntar quem queria estudar, né, fazer ginásio, essas coisas assim. Aí eu dei meu nome, né? Cheguei em casa, falei com a minha mãe, levei uma surra, porque a minha mãe não queria, ela queria que eu fosse até a 4ª série para começar direto a trabalhar em casa de família. E aí ela mandou eu tirar meu nome de lá e tal, depois da surra. Aí eu fui, falei com o padre João Fagundes, aí ele foi lá em casa e convenceu a minha mãe que eu devia estudar e tal. E aí a minha mãe falou, tá bom, padre, o senhor está falando, eu acredito no senhor, mas agora daqui para frente todos os meus filhos vão estudar. Né? Aí foi o que a gente queria, né? Porque a gente queria estudar mesmo, né? E aí eu estudei o ginásio, fiz o ginásio, né? Depois eu eu cismei que eu queria ser freira e consegui um espaço, né? Consegui uma bolsa lá no Colégio Santa Catarina, e lá no Colégio Santa Catarina, né, a gente fazia assim, a gente estudava de manhã, depois a gente limpava o pátio, limpava os banheiros, limpava a sala e tal, que era o acordo que tinha sido feito com as freiras. Eu e muitas meninas lá estavam nesse esquema, né? E aí eu fiz o magistério, e do magistério eu fui para a Universidade Federal, porque o meu sonho era estudar astronomia. Né, que eu gostava muito de olhar estrela e tal, e assim, meu pai também gostava muito de OVNI, de extraterrestre, e aí eu ficava na cola de ver algum e ficava olhando as estrelas. E aí minha mãe falou, fazer curso de astronomia não dá, porque a gente não tem condição. Então, assim, lá no Santa Catarina eu estava lendo o livro do Jolivet, e descobri que um livro de história da filosofia, e descobri que tinha um capítulo que falava de cosmologia. Aí eu falei, eu vou estudar filosofia, né? É o mais perto que eu consegui chegar. Porque tinha cosmologia, era a origem do universo, a origem das estrelas e tal, era o que eu queria. Mas só que a minha mãe falou que filosofia era coisa de vagabundo, não dava dinheiro, não dava isso, não dava aquilo e tudo, mas eu fiz filosofia mesmo. Depois eu completei com história e fui dar aula de história na prefeitura. Só para eu conseguir demarcar, a senhora sai de Cachoeira do Campo, de Ouro Preto, passa por essas cidades e chega aqui em Juiz de Fora mais ou menos quando? Que ano? Em Juiz de Fora, eu acho que eu tinha... Eu não lembro o ano, mas eu acho que eu tinha 10 anos. Era, muito novinho. Né? Era mais ou menos isso. Né? Eu tô com 72, tudo, então fiquei bastante tempo em retiro. Em retiro. Nem foi, então a senhora nem veio para Santa Cândida primeiro? Não, foi... Santa Cândida nós viemos bem depois, em 69. Né? Assim, aí, primeiro a gente morou lá no Eldorado. Depois meu pai aposentou, comprou essa casa e nós viemos morar aqui, né? Em 69. Aí quando a gente chegou aqui não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha calçamento, não tinha nada. Era assim, era só barraco de madeira, né? Assim, com lona, essas coisas assim. E aí a dona Aparecida, ela começou a puxar a gente para lutar para ter água, luz, esgoto aqui dentro de Santa Cândida. Aí criou o movimento da Sociedade para o Melhoramento do Bairro, né? E aí nós começamos a luta, né? E eu comecei a participar, porque nessa época eu já estava com 17 anos, então eu ajudava, assim, eu também estudava, né? Então depois que eu terminava meus estudos, a gente ajudava a carregar água e para poder cozinhar, para lavar roupa, para assim, para ser usada dentro de casa, né? Então eu comecei a achar muito difícil, muito chato, muito cansativo eu chegar da escola, chegar do serviço e ter que carregar água na cabeça, lá de baixo até aqui, que a gente tinha que subir um morro danado. Aí eu falei assim, eu vou entrar na turma da dona Aparecida, né? E aí comecei a militância, né?
daí da militância eu não parei mais, porque eu acho que a militância é um vício danado. Quando você começa é igual cachaça, é difícil de parar. Mas o cenário político daquela época era muito distante do que a gente enxerga hoje, pensando como que era, como que... Bom, na época que a gente veio para cá, assim, coincidiu que em 64 veio o golpe militar, né, e tudo. Então, assim, a gente não sabia de nada, porque a gente estava morando aqui, para nós, assim, a gente via as coisas via televisão. Então, assim, quando começou os golpes, e aí que a minha mãe ficava muito preocupada, porque eu também participava do Jupax, que era um grupo de jovens, né, lá da classe média. Né? Envolvida até a cabeça. E aí, assim, nessa época, era só para estudar mesmo, assim, evangelho, essas coisas assim. E aí, minha mãe via muito na TV os terroristas, né, que eles chamavam, os que lutavam contra a ditadura militar, os rapazes, as moças que lutavam pela democratização da sociedade, né, e tudo pela democracia. Minha mãe escutava, né, e via na televisão falar que eles eram terroristas, que eles eram perigosos, que eles eram isso e aquilo. E também, nessa época, eu participava da pastoral operária e participava também do Ação Católica Operária. Então, assim, era uma luta brava mesmo. E a minha mãe, e vinha o pessoal aqui, chegavam uns barbudos aqui, minha mãe quase dava um acesso. Ela ficava nervosa de ver e falava: você fica com esses comunistas aqui. Esse comunista está usando você, quer ver você de fraldinha balançando a bandeira para eles e tal, e assim, e não dava para você, né, assim, porque através da Ação Católica Operária a gente aprendeu muita coisa, a gente aprendeu sobre sociedade, a gente aprendeu sobre democracia, sobre fraternidade, solidariedade, sobre o trabalho, assim, o capitalismo da sociedade, né, que dividia a gente, né, e tal. Então, assim, a gente tinha reunião periódica e tinha encontros lá no Seminário da Floresta, né, quando a gente reunia, assim, na época de carnaval, em vez da gente ir para o carnaval, a gente ia para lá estudar e para discutir política, né, mas assim, a política que a gente discutia era uma política, assim, que falava da convivência com as pessoas, que a gente tinha que criar uma convivência dentro da comunidade e lutar pelos nossos direitos, por aquilo que faltava, né? Então casou que a gente estava, assim, ao mesmo tempo que a gente estava lutando por ter água, esgoto, luz, escola, essas coisas, a gente estava lutando também pelos direitos que a gente deveria ter ao trabalho, a uma vida digna, a uma casa, essas coisas também. Tudo assim juntou, e quando veio a comunidade eclesial de base, aí que a coisa fechou, porque era a época da teologia da libertação, e na teologia da libertação eles tinham uma interpretação marxista dos evangelhos, e era muito bacana. Eu queria entender, assim, tô vendo que a Igreja Católica foi muito importante para sua formação. Foi. Eu queria entender como que começou. A senhora ainda estava no retiro, quando teve esse primeiro contato, quando pensou assim, vou, como foi esse caminho, sabe, de vou ser freira, mas como que surgiu? Não, é porque, assim, a minha professora, a irmã Maria Rosa, então, assim, eu ia muito lá no convento dela para pegar livro para ler e tal e coisa. Então, assim, eu fui tendo amizade com ela, e também eu achei bacana ser freira para ajudar as pessoas, né, e tudo. Então, assim, eu cheguei a ficar um mês no convento lá de Santa Catarina, mas aí, assim, o que me tirou de lá foi porque eu via muita fartura, muito conforto, enquanto aqui a gente não tinha. Eu lembrava dos meus irmãos aí passando dificuldade, porque a gente passava muita dificuldade, né, e tudo. Então eu falava assim, que não era justo eu estar lá no bem bom e eles aqui penando, né. Então eu saí de lá e vim me tacar fora mesmo. E como que foi que a senhora saiu do bairro Retiro, né? O Retiro, quando eu saí, foi... essa questão de data, acho que foi... Eu tinha 12 para 13 anos. A senhora já estudava no Santa Catarina? Não. Já estudava no Santa Catarina. Eu devia ter, assim... Porque era o ensino médio, o magistério era uma espécie de ensino médio. Então eu devia ter
uns 16 anos, por aí, quando eu saí de lá e vim morar aqui no Eldorado. Né? E o tempo que depois eu vim para cá, eu tinha 17, 18 anos. Né? Como que era o trajeto? Né? Como que a senhora lembra que era o trajeto de sair de casa e ir para o colégio, depois voltar? Como que a senhora ia? Não, aí eu tinha um ônibus, porque tinha floresta, né, assim, que era uma fazenda, né, e os senhores da fazenda, eles eram escravagistas, por sinal, né, e tudo. Então, assim, a gente pegava um ônibus, descia no centro da cidade, subia a pé para Santa Catarina. E aí a minha mãe, ela vendia ovo, vendia galinha, vendia verdura para pagar a passagem da gente, né, meu e da minha irmã. Né, a passagem minha e da minha irmã, né, que também estudou comigo lá, né, nesse mesmo esquema de você estudar, depois limpar os pátios, o banheiro, cuidar do colégio, preparar para o dia seguinte. Né. E como que era o cenário da cidade em si? Quais eram as visões que você tinha sobre a cidade daquela época? Não, as visões, assim, a visão que eu tinha mesmo era da roça, era da fazenda Santa Luísa, dos cafezais e tudo. Aí a cidade, para mim, hoje em dia eu diria que era uma selva de pedra e que eu não cabia ali, né, que não era o meu espaço. Eu via assim. E a senhora chegou a passar algum desrespeito, alguma ofensa nessa passagem, né, para percorrer o centro até chegar no Santa Catarina? Ah, sim, assim, tinha racismo, mas a gente não percebia, porque a minha mãe, ela falava que era assim mesmo, que os pretos sempre vão ser assim, e os brancos sempre vão ser de outro jeito e tal, e que a gente tinha que respeitar os brancos, não olhar no olho deles e tudo, e reconhecer o nosso lugar. Né? A minha mãe sempre falava, vocês têm que reconhecer o lugar de vocês. Né? Então, assim, para nós aqui, pelo menos para mim, né, assim, era tranquilo ser preta, eu não tinha consciência que eu era negra e nem tinha consciência do racismo que a gente sofria. A gente sofria, sim, algumas coisas, mas a gente achava que era assim mesmo e pronto, acabou. Que é como se fosse dado, né? Não tem o que a gente tem que fazer a partir disso. Era o jeito. É igual quando eu fui para a faculdade, né, para a Universidade Federal, assim também, eu já morava aqui em Santa Cândida. A dificuldade era a mesma. Eu só tomei consciência disso quando um dia, assim, a minha mãe sempre fazia a passagem da gente e a gente subia a pé para merendar lá na universidade, né? E tudo aí, nesse dia eu subi a pé, quando chegou lá acima do bairro Santa Catarina e tal, começou a chover e o ônibus vinha, eu dei sinal e ele parou e eu entrei. Aí um rapaz falou pro outro assim, não sabia que aqui entrava gente não. Aí o outro falou, isso aí é gente? Aí que eu me toquei que eu não era gente. Né, que eu percebi que eu não era gente igual a eles. E aquilo foi muito importante para me tomar consciência de quem que eu era, né, e a partir daí eu comecei a participar de movimento negro. O primeiro movimento que eu participei foi o GEABA, que era um grupo que estudava a cultura negra, que estudava o racismo. Então era uma coisa bem no começo mesmo, né, do movimento negro. Né. E eu queria saber mais, a senhora me contou do despertar, né, que foi por conta da filosofia ser próxima da astronomia em alguma medida, mas além desse despertar, como que foi para a senhora depois voltar para cá com esses outros conhecimentos, né? Que às vezes não são conhecimentos que batem com os nossos conhecimentos aqui. Eu queria entender mais como que foi esse trâmite. Aconteceu que a gente estava em plena época da ditadura, quando arrochou a ditadura militar, aí todo mundo, assim, o pessoal da classe média tratou de se resguardar e de se proteger. E como eu era a única negra do meu curso, eu fiquei de fora, né? Você era a única negra do curso de filosofia, sim. E tudo. Então, como eu era a única negra, o meu recurso era esconder no morro mesmo, né? Assim, então, aí que eu tomei consciência que eu tinha que vir para cá, que aqui era o meu lugar. Aí a minha vontade foi largar a faculdade mesmo, falar assim, não vou ficar aqui, isso não, tudo isso aí, né?
eu tenho que ficar lá em cima no morro. Aí a minha mãe falou, não, eu gastei tudo na minha vida, cansei, lavei roupa, passei para vocês estudarem, agora vocês vão terminar. Aí a gente terminou, a partir dali eu me desliguei de uma certa maneira da universidade para ficar só dentro da minha comunidade, participando dos movimentos aqui. Né? E assim, para falar a verdade, eu não percebia o racismo que existia dentro da universidade, porque eu achava natural. Eu não tinha consciência, né, que o racismo era uma coisa ruim e que não era normal. Eu assisti a entrevista que a senhora deu para a professora doutora Hebe Matos, e a senhora comenta em determinado ponto que a avó da senhora sempre tentou que a senhora aprendesse sobre as plantas, as ervas, e que em algum momento não, eu sou da academia, eu queria... Porque assim, a academia, a universidade, ela embranquece a cabeça da gente, né? Ela tira a gente do prumo, né? Porque você chega lá, você começa a estudar só filósofos brancos, só gente branca, só o pessoal aí que não tinha muito a ver com a nossa cultura, né? Então você fica com a cabeça branquinha. Eu chegava aqui em casa e eu brigava muito, eu chegava da universidade e falava, hoje eu estudei sobre o Heidegger, e o Heidegger é isso, o Heidegger é maravilhoso, estudei sobre o Kant, sobre o Nietzsche, sobre todo mundo, que eu era apaixonada pelo Nietzsche, sou ainda pelo Nietzsche, pelo Kant e pelo Heidegger, né? Então eu chegava, contava para minhas irmãs, vocês não sabem nada, vocês não sabem quem é e tudo. Aí a minha mãe falava assim, você sabe o que a gente vai comer hoje? Nós vamos comer mamão verde com angu. Fala com esse Heidegger, com esse homem aí, para poder arrumar um serviço para você. E tudo. E aí ela achava ruim, né? E tudo, assim. E depois que eu me toquei, né, assim, a partir daquele momento que eu tinha que desligar para ficar para cá e assim, de tanto a minha mãe falar, eu percebi que o meu lugar de fala era outro, era aqui, né, era aqui que eu tinha que viver, era aqui que eu tinha que me sentir bem, e depois eu passei a me sentir à vontade aqui dentro e tal, e aí que eu percebi que existem dois mundos diferentes, tem o mundo da academia e o mundo nosso aqui, né? Até assim, e foi crescendo até que quando na época da rádio, né, assim, vinha muita gente aqui visitar a rádio, muito universitário e tal, e aí os meninos do hip hop, né, o Tessa, os Zóio, eles ficavam preocupados, né, com o pessoal que chegava aqui, poxa, eles vão ser doutor, eles vão ser jornalista, e a gente, o que a gente somos? Aí eles perguntavam sempre, né? Principalmente o Testa. Aí eu falava assim, vocês que tem que saber o que vocês querem ser, vocês que tem que saber. Até que o Testa achou um livro lá no lixo, lá na Rua Alfred, chamado Escrito, do Gramsci. Então ele começou a ler, ele chegou e falou, já sei o que a gente é. Depois de 20 dias ou 15, não sei, que ele ficou sumido, aí ele voltou falando, eu sei quem que a gente somos. A gente somos intelectuais orgânicos, porque a gente não precisa ler, ficar lendo para saber. A gente vive o que a gente é, a gente tem a nossa vivência, que é a cultura, que é a informação também. E aí, assim, eu falei assim, não é que é verdade? Então eu também sou intelectual orgânico, eu vou, né? Aí foi isso, e foi bacana a gente ter feito essa experiência, porque eles também falaram que a gente tinha moeda para trocar, né, que para poder eles falarem sobre nós, eles tinham que ler, fazer pesquisa, essas coisas todas. E que nós não precisávamos, porque a gente já vivia, a gente já tinha a nossa cultura, a nossa sabedoria, a gente não precisava estudar para conhecer quem a gente era. Já tinha experiência na pele. Tinha experiência na pele. E aí, nessa guinada, onde entra o hip hop? A cultura hip hop, ela entra na Rádio Mega FM, né? Porque na época, assim, quando a Mega foi criada, ela foi criada pelo meu irmão, né? Que ele tinha uma equipe de som, o DJ Nonô. Então ele tinha uma equipe de som e tinha dificuldade, assim, de mostrar o trabalho do pessoal da periferia, porque ele gravava muito funk, muita música, né, e tal, e assim, isso não tocava no rádio. E aí ele fazia, assim, todo
dia, né, tinha um recreio da escola Cândido Mota Filho, ele fazia uma rádio ali, né, para tocar música, para mandar alô, essas coisas assim. Aí eles tiveram a ideia, né, de fazer uma rádio comunitária, porque ele tomou contato com a rádio de Queimados, né, tomou conhecimento da rádio de Queimados. E falou, se eles fizeram, nós também poderemos fazer. Então ele começou a discutir com os meninos do Grêmio, todo mundo topou e foi em frente, criou a Rádio Mega FM em 1997, 19 de junho de 97. E aí, assim, quando eu vi, eu falei assim, eu não levo fé, assim, eles são doidos. Mas aí deu certo e assim, a gente tinha, por exemplo, a gente reunia o pessoal, né, nessa época já tinha começado a ficar difícil você reunir os outros, né, porque cada um tinha os seus afazeres. Então era muito mais fácil você chamar o pessoal pela rádio do que você sair de casa em casa, chamando as pessoas, vizinhos, para uma determinada reunião, né. Então eu entendi a importância da rádio, né, assim, para chamar as pessoas, para unir os moradores, para fazer com que eles tivessem consciência, né, e tal, e tivessem a autoestima elevada, né, muita coisa mudou. E assim, quando a rádio foi mesmo fortalecida e foi mesmo criada de verdade, aí o pessoal colocou, né, que o objetivo da rádio era ser ponte para transformação, ser ponte para fraternidade e ser ponte também para conhecimento, para educação, que eram os objetivos da rádio. Então a rádio ela tinha um montão de programas, entre eles, né, tinha 35 programas, e entre os programas que tinham era da cultura hip hop, né, e tudo. Então assim, aí começou a surgir de um lado, do outro, gente que ouvia e que gostava da cultura, que participava da cultura, até o PMC ir embora de Juiz de Fora. O PMC era um b-boy, né, que depois virou rapper, né, começou a cantar, e quando ele começou a cantar, ele resolveu ir para São Paulo tentar a sorte, e aí ele largou a nação hip hop para lá. Quando ele foi embora, a cultura hip hop sumiu, né? Quando a rádio chegou e aí começou a tocar rap, começou a falar de hip hop e tudo, então o pessoal da nação começou a chegar e vir de outros lados, aí assim nasceu a posse Zumbi dos Palmares, né, que juntou o pessoal daqui da nossa região e juntou de outros lugares também. A gente, segundo o Herê, a gente conseguiu ir em 34 bairros falando da cultura hip hop e tal, e aí foi criando um movimento. O primeiro, né, que surgiu, a primeira posse de cultura hip hop foi na época do Jagal. Era um b-boy, assim, era uma pessoa assim, muito legal, né, e tudo, ele era b-boy, então ele conversou com a gente e criou a posse Visionário Antônio Conselheiro, porque ele era branco e todo mundo lá na posse visionária. E o visionário Antônio Conselheiro, ele recebia todo mundo, brancos e negros, né, assim, em Canudos, né, tudo. Então, foi o primeiro nome que teve, foi a primeira posse que teve. Tinha até um manifesto e tal sobre a posse, né, visionário Antônio Conselheiro, os objetivos e tal. E aí, no caminho, a gente se desentendeu, porque o Jagal, ele tinha uma visão mais assim, achando que ele tinha que descer para o centro, que a classe média ia ajudar a fortalecer a cultura hip hop. E a gente achava que como o hip hop nasceu no Bronx, nas periferias de Nova York, a gente tinha que estar aqui na nossa periferia mesmo, fazendo e trabalhando pela nação periférica, né? E tudo. Então a gente se separou, ele criou a JF CRIO e nós criamos a posse Zumbi dos Palmares. Né, e o hip hop surgiu assim. Aí eu comecei a militar também na cultura hip hop, porque eu achei interessante, era uma tipo assim, uma arma que conscientizava os jovens, né, e que trazia muita informação também. Nesse momento a senhora já era professora? Já era professora, eu comecei a dar aula em 1985. Eu passei no concurso da prefeitura, né, e comecei a dar aula em 85. E quais os artistas que a senhora escutava nessa época? Antes de eu escutar hip hop, Judas Priest já foi mais tarde, mas Black Sabbath, essa galera do rock pesado,
porque eu tinha mais assim, eu gostava do ritmo pesado, do ritmo forte, tudo, né? Então eu gostava de escutar o Black Sabbath, depois eu comecei a escutar Iron Maiden, Judas Priest, escuto até hoje porque eu gosto muito. E o hip hop depois passou a fazer parte da minha vida. Aí a gente, a primeira contato que a gente teve com os CDs e com as músicas hip hop foi com o pessoal de Brasília, com a Discovery. A gente escreveu uma carta para a Discovery lá em Brasília. E aí nós recebemos alguns CDs, que a gente não tinha nada, né? E tudo, então, para tocar nos programas de rap. E aí de lá nós fizemos amizade com a cultura hip hop de lá. E eles começaram a vir aqui para ensinar a gente sobre a cultura. Inclusive grafitar, igual esse grafiteiro que a gente está esperando agora, o Pena, ele tem 20 anos que ele vem aqui para poder fazer grafite. Né? Todo agosto negro ele vem. Né, e tal. Então, assim, dessa vez ele vai vir mais cedo, porque nós estamos fazendo vários eventos. Então, o evento dele é uma roda de conversa que vai ter lá no mercado municipal sobre os fundamentos, né, e os princípios da cultura hip hop, porque a gente acha que o pessoal está muito avacalhado em relação à cultura hip hop. Né, e tudo. Então, assim, a partir do pessoal de Brasília, nós fomos tomando contato com a cultura hip hop, com o que funcionava, com as músicas, com os b-boys, com o grafiteiro e tal. E depois nós tomamos contato com o MV Bill, porque num dos Agosto Negro acho que foi 2005 que a gente fez um Agosto Negro, aí o MV Bill estava surgindo, a gente trouxe o MV Bill aqui. Aí fizemos amizade com ele passou a chamar a gente todo ano para ir na festa do UTUS. E aí a gente foi conhecendo o pessoal do hip hop de São Paulo e de outros lugares. E com São Paulo a gente também se entendeu bem, né? Porque eles tinham muitas posses de cultura hip hop e também passavam informação para a gente. Acho que aproveitando que a senhora falou um pouco dos pilares, que hoje, né, estão ainda... que estão passando por esse processo, né, de redescoberta das pessoas mais jovens, desses pilares do hip hop. Em alguns outros momentos, eu ouvi a senhora na UFJF, ouvi na entrevista com a Amy, onde a senhora aponta a informação e conhecimento como esse quinto elemento do hip hop. E eu queria entender um pouco mais sobre essa ideia, né, porque na conversa com o Zóio, ele fala muito desse processo na escrita, né, enquanto a biblioteca foi importante para ele na construção das letras. E aí eu acho que é de importância a gente tocar nisso. Isso é porque o hip hop, ele tinha 4 elementos, que é o break, o grafite, o DJ e o rapper, né, e tudo. Então eram 4 elementos, mas aí o África Bambaataa falou que os 4 elementos, se você não tivesse conhecimento, eles iam desmoronar. Então, assim, iam acabar. E aí o conhecimento é um elemento super importante para unir os 4 elementos. Então, assim, aí a gente começou a estudar sobre o que o África Bambaataa falou e sobre a importância do conhecimento, de você conhecer um pouco do break, conhecer o grafite, conhecer o rap, conhecer a arte do DJ e também daí a gente começar a estudar a história do povo negro, a história da África, a história da nossa comunidade e do que acontecia aqui para os rappers fazer as letras das músicas dele, né? Então, assim, a biblioteca nasceu aí, porque eu ficava preocupada, assim, de ter material para eles estudarem, né? Então, a biblioteca começou ali, nessa estante aí, com essas revistas Aventura na História, né? E tal, porque eles estudavam essas revistas de história, e aí, a partir daí, eles começavam a fazer rap, letra de rap. Depois, eles começaram a fazer letra de rap sobre a nossa comunidade. E teve um dia também que o Zóio ficou o dia inteiro no posto médico para poder saber como que era o funcionamento. E a partir daí ele escreveu um rap descendo cacete, porque não era muito bom. A gente falou da rádio,
de que é suma importância, né, para a construção da comunidade, mas não só da comunidade de Santa Cândida, como a senhora falou, ela foi importante para a periferia inteira de Juiz de Fora. Mas eu queria entender, em ordem temporal, o que vem antes, se a Igreja Católica, a senhora foi lá e falou, vai ter que construir aqui de Santa Cândida, a escola, se elas vieram decorrentes da luta da rádio, ou se já é um processo também das outras lutas, como que... Não, a gente começou pela água, né? Lutando por água, né? Por esgoto e tal, assim, que era importante, né? Às vezes tinha briga na mina, porque era muita gente. Então a gente começou a falar, não, nós temos direito a ter água, né? A gente tem direito a ter luz, ter esgoto, tal coisa. Então a nossa luta começou pela água, pela necessidade da água e tal. Quando a gente conseguiu assim canalizar a água, né, assim, e tudo, então assim nós começamos a pensar numa escola, porque era muito difícil você conseguir vaga nas escolas. Às vezes as mães dormiam na fila, quando chegava na hora já não tinha mais vaga para os filhos, você tinha que esperar no ano seguinte, né? Então nós começamos a lutar pela escola aqui no bairro, né? E nessa luta pela escola, né, e pela construção da Igreja Católica, a comunidade eclesial de base ajudou muito, porque a gente reunia nas casas, assim, cada rua tinha um núcleo da comunidade de base. E a gente reunia uma vez por mês no salão do Sr. Zezinho, que era um salão de candomblé, aí ele emprestava o salão para a gente reunir, para poder assim, falar o que, por exemplo, que a gente estudava, né, toda semana, a gente estudava uma parte do Evangelho e discutia, né, e tal, a importância de você lutar pelos seus direitos e tal. E assim era por semana. E uma vez por mês a gente guardava para poder juntar tudo que a gente aprendeu durante aquelas 3 semanas, né, e tal. E aí a gente reunia lá, no Sr. Zezinho e tudo. Então assim, lá era um lugar importante pra gente, porque inclusive tinha até cinema, que o Biel levava filmes, né, para passar pra gente discutir, né, para conversar. E aí, assim, essas comunidades foram assim importantes, né, porque elas fizeram a gente tomar consciência que a gente era a gente, que a gente tinha o direito de ter uma casa digna, de ter um trabalho digno e de ter dignidade como ser humano, porque a gente não tinha essa noção assim de ser humano, a gente era trabalhador e trabalhador era só igual cavalo, não servia para muita coisa não. Então a partir das comunidades eclesiais de base, que os padres dominicanos eles vinham para cá para fazer as reuniões com a gente, para discutir e tal. Então a gente foi se conscientizando e sabendo qual era o nosso lugar e quem era a gente, né? E tudo. Então assim, foi muito importante, né, essa parte que a gente teve. Também assim, um amor que a gente teve pelos evangelhos, no sentido de saber que Jesus era um homem como outro qualquer, mas que lutou pelo povo dele, que lutou pelos mais pobres, pelos que eram excluídos, e também nós éramos pobres, excluídos, então nós estávamos dentro. E eu lembro da senhora sentar bastante na entrevista com a Hebe, esse ponto de enxergar Jesus como revolucionário também. E ele era revolucionário mesmo, porque ele ficou sempre do lado dos oprimidos, dos excluídos, né? Ele não andava com a elite da época, né? Muito pelo contrário, ele brigava com o pessoal da elite, né? Ele procurava aqueles que estavam mais necessitados e tudo. Então, assim, para mim, Jesus, ele era um homem histórico, como o outro homem da época dele, mas o diferencial que ele percebeu que estava errado as coisas, porque também eu aprendi na comunidade básica que Jesus, ele assim, teve aquelas coisas todas, ele passou um mês no deserto e tal, foi tentado pelo diabo, essas coisas assim, mas essas tentações foram ótimas para ele, para perceber de que lado ele deveria estar.
né? E ele era um homem comum, andava com os outros, com todo mundo, ia na casa das pessoas, bebia vinho, dançava, era alegre e tal coisa. Então, assim, não é aquela imagem que a igreja mostra de Jesus assim distante, né? Ele estava no meio de nós, ele era um de nós. Nessa fala, Jesus para mim é a senhora. Eu não. De revolucionária, de enxergar as coisas a partir da parte da classe baixa e tentar mudar e não cair nessa falácia, né? Que a senhora mesmo ressalta da universidade, que acaba embranquecendo a nossa cabeça e limitando a gente a acreditar que nós somos portadores do conhecimento, vamos levar conhecimento. Não, isso é uma coisa também que eu acho legal, é saber, né, que nós, assim, daqui da periferia, a gente já fazia políticas públicas e não sabia. Nós fomos saber uns 2 anos atrás, né, quando o coletivo resolveu estudar políticas públicas, né? Aí eu falei, pô, a gente já fazia e não sabia, né? É muito interessante na sua fala também, que é a questão relacionada à educação, né? Não existe revolução sem educação, não existe mudança sem educação. Não existe o hip hop sem o conhecimento, né? Sem a educação. E é muito interessante que a gente tem uma pergunta aqui que é relacionada mais a esse outro lado, você enquanto educadora. Porque durante certo tempo você trabalhou na Biblioteca Redentorista, numa conjuntura de redemocratização, né, de flexibilização da democrática em 85, você assume algumas turmas de ensino de história. E como que era realizado esse trabalho nas instituições? Como era o seu trabalho? Não, quando eu comecei a dar aula, assim, para ser honesto com vocês, eu era muito avacalhada, porque eu não estudei igual a minha irmã, é a professora de letras, de português, ela estudou as pedagogias todas, o jeito de lidar com os alunos. E também, como eu fazia teatro, né, assim, eu falo assim, gente, eu estou dentro de uma sala de aula. Eu fui trabalhar por necessidade, porque estava precisando aqui dentro da minha casa. Então, assim, a minha irmã, ela arrumou uma vaga para mim trabalhar primeiro numa escola particular, né, no Colégio Kennedy, né, e tudo. E aí, lá eu ficava, como que eu vou ser? Eu não tenho didática e tudo, né? A minha didática era o teatro, então eu usava o teatro como arma para ensinar história para o pessoal, né, para os alunos e tudo, para conversar, e fazíamos muito teatro do oprimido na hora do recreio e tal. E assim, o material de história, né, que tinha do programa de história, a gente usava também, assim, estudando um pouco e fazendo um pouco de teatro, né, e assim, e mais assim na base da discussão, do jeito que eu aprendi nas comunidades de base, eu levava a história para dentro da sala de aula. E depois eu me senti assim, uma professora assim, não muito aplicada, né? Porque eu já ia na escola de chinelo e ficava dando aula descalço, essas coisas todas. E aí, assim, teve uma diretora que falou que eu não tinha estatura de professora, porque eu ia na escola de chinelo. Aí eu falei com ela, mas eu dou aula com a cabeça, né, com o meu pé e tudo. Ele pode andar do jeito que ele quiser, de chinelo, descalço, do jeito que ele quiser. E tudo. Então, assim, eu conversava demais com meus alunos. Eu acho assim que assim, a gente vinha cá para casa, a gente trocava ideia, ouvia música e tudo. Então, assim, e também eu usava as músicas do Iron Maiden para poder eles pedir alguém para traduzir, né? Porque um deles lá, o Steve Harris, o baixista, ele fez doutorado em história antiga. Então ele tinha muita coisa, né, dentro. Então eu aproveitei muito as letras e as músicas do Iron Maiden para levar a discussão dentro de sala de aula. E depois de muito tempo que eu pensei assim, poxa, eu não fui uma boa professora. Quando eu encontro com meus alunos, eu descobri que eu fui legal, porque eles falavam sempre, nossa, que e tal. Aí eu vejo meus alunos participando de movimento social, participando de sindicato, aí assim eu me sinto
assim, um tanto assim de bem-estar de ver, porque eu mesma achava assim que eu não era uma professora clássica tradicional, né? Assim, eu era o que eu era e pronto, acabou. É muito interessante também perceber o como, apesar de você achar que você não tinha uma didática, que você não tinha o tato para tratar sobre a educação, na verdade você estava pegando no cerne do que é educação, né? Que é educar para a prática, para a vida, né? Essa participação política posterior dos seus alunos provavelmente é reflexo disso, né? E a gente gostaria de saber se você buscava rememorar figuras negras dentro da sala de aula, qual era a reação dos alunos, dos diretores, enfim, e do corpo docente no geral, em relação a essa postura. Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, né, no ensino médio, eu tive algumas dificuldades, tanto com professores, com alguns professores, quanto com alguns alunos, né, porque os alunos não acreditavam que eu tinha feito o superior. Né? E um deles até me perguntou como que eu consegui dar aula. Eu falei, sabe o que é? Eu era muito irônica. Aí eu falei, sabe como que eu consegui dar aula? Um dia eu estava varrendo aí, lavando o banheiro, faltou professora de história, e a diretora mandou eu ir para a sala, tô aí até hoje. Aí eu disse, você jura? Eu falei, meu, seu bobo, eu fiz história e fiz concurso e passei, e tudo, né? E, então, assim, e na biblioteca também acontecia, né? Que eu chegava lá, teve, assim, várias vezes, um dia eu cheguei, assim, tinha uma avó com um aluno, com as netas, esperando eu chegar a bibliotecária para abrir a porta e ela pesquisar. Aí eu cheguei, abri a porta, ela entrou, eu falei assim, depois que ela sentou lá na cadeira, eu falei assim, a senhora tá procurando o quê? Veio pesquisar o quê? Não, pode varrer. Pode limpar as coisas, porque eu vou esperar a bibliotecária. Eu falei, tá, tudo bem, então deixei ela sozinha. Aí chegou a minha colega, ela era branca, assim, de cabelão e tal, ela chegou, eu fui abrir a biblioteca 8h30, aí ela chegou 10h30, porque ela trabalhava das 10h30 até mais tarde. Aí ela chegou e falou assim, graças a Deus que você chegou. E tudo, e eu falei assim, por quê? Ela falou, por quê? Não, porque eu precisava perguntar sobre Jesus Cristo na época, não sei de que lá. Aí a Valéria, Denilde, é você que sabe, é você que estudou e tudo. Imagina a cara Aí ela pegou e falou assim, mas você não me falou. Eu falei, mas a senhora mandou eu limpar a mesa, limpar o chão e tudo. Eu fui fazer o que a senhora mandou, né, e tal. E aí na escola também, assim, tudo. Então, assim, quando chegava a época do mês de novembro, que a gente falava de consciência negra, o pessoal achava que era obrigação minha falar, que elas não tinham obrigação, mesmo depois da lei 10.600 e alguma coisa, que falou do ensino da cultura negra dentro da sala de aula, da história da África, assim, os outros professores achavam que não era obrigação deles de viver numa sociedade racista, então eles não tinham nada com isso, isso era problema nosso. Acontecia isso mesmo, muita coisa assim, né? Eu me lembro outra vez também que uns alunos foram reclamar com a diretora, que eu não sabia da aula, porque ele perguntou quantos morreram na guerra do Imboab e eu não soube responder. Aí a diretora me chamou. Aí os dois estavam na sala e com a diretora e ela gritou de lá e eu fui lá ver o que foi. Aqui, os meninos estão reclamando que você não sabe história, porque você não fez isso. Isso aí é fofoca. Daqui a pouco eu vou ter que falar até a cueca que o Dom João VI usava, porque vocês querem saber. Eu falei assim, a história é você saber a origem, o que aconteceu e justificar e tudo, e refletir. Agora, se ele usou roupa, quantos morreram, isso aí é curiosidade de vocês. Isso tudo é fofoca histórica. E falei com a diretora, história é isso, né? É você saber as origens do que está acontecendo e por quê e qual a consequência de tudo que teve dentro da história, né? Então isso é história, o resto é conversa fiada,
né, é mais assim para diletantismo da gente, para quem gosta de saber, né, igual eu tinha um aluno que adorava falar sobre quantos aviões tinham na Segunda Guerra Mundial, quantos canhões, ele adorava falar isso. Aí um dia ele pediu para ele dar uma aula sobre isso, porque eu nunca falava, né? Eu falei, não, pode dar aula. Aí ele deu uma aula do que ele queria e foi muito bem, né? E assim, eu falei com ele, Zé Adelmo, a gente não usa ficar isso, não. Isso aí é só para quem gosta, para quem tem curiosidade. Eu não tenho curiosidade nenhuma, eu quero saber por que o Hitler matou um montão de judeu, né? Porque o Hitler criou aquelas, né, aquelas violências todas que ele fez. Isso é que é importante a gente saber para a gente não repetir. O creme que ele passava no bigode não me importa. Pois não muda nada. Não muda nada. E o hip hop no ensino? No ensino, assim, no hip hop a gente estuda muito junto, né? Na cultura hip hop a gente estuda muito junto porque é uma discussão, né, assim, que a gente faz. Por exemplo, quando, assim, no coletivo Voz da Rua, a gente lê um livro, né, lê um livro no Agosto Negro, no Agosto Negro a gente escolhe um tema para a gente estudar. Então a gente estuda esse tema durante 2, 3 meses, para depois levar nas escolas. Aí a gente leva nas escolas o que a gente aprendeu. Igual esse ano o tema é Carolina de Jesus, porque vai fazer, acho que 60 anos que ela lançou o livro dela, que é Quarto de Despejo. Então nós resolvemos estudar a Carolina de Jesus e levar para as escolas, porque ela que abriu os caminhos para as escritoras negras. Se não fosse a Carolina de Jesus, eu não tinha Conceição Evaristo, não tinha Sueli Carneiro, não tinha ninguém, né? Toda essa trajetória que fica muito marcante para mim é a importância da luta comunitária. A senhora não deixa em nenhum momento de escapar, né, essa potência. E aí eu queria entender um pouco, não abandonando tudo que a gente já conversou, mas voltando um pouco, quando que foi esse despertar para o movimento negro? O movimento negro foi logo depois, assim, que eu fui percebendo que existia uma diferença entre os brancos e os negros. E também porque começou a surgir dentro da universidade os movimentos negros, né? Aí, aqui em Juiz de Fora teve vários, teve o GEABA, né, que é o grupo Acotirene, né? O GEABA teve também Pastoral do Negro, teve União e Consciência Negra dentro da Igreja Católica, e depois teve o esqueci o nome dele, né, que era um militante, né, também do movimento negro, tinha o Zumbi dos Palmares, e depois veio o movimento negro unificado, que procurou unificar todos os movimentos negros da cidade e do Brasil, né, e foi um movimento muito importante que lutou contra a ditadura militar, lutou contra o racismo, né, e queria reparação e condições melhores para os negros, né, e tudo. Então foi muito importante a presença do movimento negro aí, né, para a gente, porque unificou todas as lutas e procurou democracia para os negros também, porque até hoje eu sinto que nas periferias do Brasil a democracia ainda não chegou. Ela chegou lá embaixo para o pessoal da classe média, para nós não chegou ainda não, né? E uma das coisas que a Rádio Mega ensinou para a gente através da professora Cláudia Alane foi que enquanto não houvesse democratização, a rádio comunitária, e enquanto a comunicação não fosse democratizada, não haveria democratização na sociedade. E isso é uma grande verdade, porque quando a gente percebeu isso na rádio, porque as rádios oficiais, as rádios hegemônicas, elas noticiavam o que interessava a elas, e a gente noticiava o que a gente interessava na nossa comunidade. Então, assim, era bem diferente, né? As rádios hegemônicas, elas não se preocupavam com a gente. Elas falavam coisas que, de repente, não tinha nada a ver com o pessoal da periferia. E a gente falava as coisas da periferia. Igual, por exemplo, uma vez teve uma reportagem de uma artista, de uma repórter da Rede Globo, que eu nem me lembro o nome mais, né? Não sei, ela
esqueci o nome, não lembro o nome dela. Então ela estava falando sobre a África e nós discordamos, né, do que ela estava falando. E foi aí que nasceu a necessidade da gente estudar a história da África, né, e perceber que nós viemos da África, lá é o nosso lugar de origem, nós trazemos os nossos ancestrais dentro de nós e a gente tinha que continuar a luta deles, continuar a caminhada deles. Né, e tudo isso a gente aprendeu o quê? Numa rádio comunitária e não numa rádio hegemônica. Porque a gente só via nas rádios hegemônicas falando que tem africano morrendo, tem guerra na África, mas falava da África como um todo. A gente não sabia que a África era um continente que tinha 54 países, com uma diversidade cultural muito grande e cada um com seus elementos e tal. Então a gente não sabia. A gente foi saber na Rádio Mega. E essa discussão, né, ela é muito, muito importante e ela atravessa a gente de várias formas. Mas se não fosse a rádio comunitária, não só para difundir, também não teria como ter essa resposta, porque a gente nunca teve espaço nessa rede oficial, né, na mídia oficial. Então a gente ouvia esse tipo de coisa, era disseminado, estava na televisão de todo mundo. Se não fosse a rádio comunitária para trazer de fato qual era a visão, né, principal, não só sobre a África, mas a visão sobre a periferia, sobre a situação dos negros fora do continente africano, da nossa colonização, do nosso espaço em diáspora. Se não fosse a rádio comunitária, a única visão que muitos de nós, enquanto pessoas pretas, seria só essa visão midiática, que é uma visão cheia ainda de preconceito, de olhares místicos, né? Que coloca a gente sempre nesse espaço do outro, que ele não... além de inalcançável, ele é um outro que é totalmente diferente de mim, verdade. E não me acessa. Nisso eu fiquei pensando muito assim... Esse eu acredito que foi um dos motivos de terem, né, se programado para acabarem com a rádio, mas eu queria que a senhora contasse como foi essa finalização, né, desse projeto. A rádio é sempre assim, acontecia assim, da Anatel vir aqui, que as rádios grandes chamavam, as rádios hegemônicas chamavam a Anatel falando sobre nós. Inclusive, assim, nos documentos aqui da rádio nós temos assim, notícia no Tribuna de Minas, que a Anatel veio, e até um mapa com todas as rádios comunitárias, mas aqui na cidade, né, e tudo. Então, assim, começou assim. E quando a Anatel chegava, a gente desligava os transmissores e ficava quietinho dentro de casa. Quando a Anatel ia embora, a gente ligava de novo, né, e foi levando assim, até que chegou um dia que eles montaram acampamento aqui, uma campana aqui, e descobriu a rádio, a gente não sabia, né, e tudo. Então eles vieram aqui, fecharam a rádio e processaram a gente, né, processaram a diretoria da rádio. E tudo nós tivemos na Polícia Federal, mas todo dia que a gente ia na Polícia Federal, o pessoal da comunidade descia, a Cláudia Alane ia com a gente e tal, né, e tudo. Então a rádio ficou fechada e nós fomos condenados, né, e tudo. Só que quando chegou lá no juiz, que ele ia dar pena oficial e tudo mais, que ele começou a questionar a gente, a ruir a gente foi falando, né, como que era a rádio, por que a gente tinha rádio e que a gente não recebia dinheiro, que a gente tinha o nosso próprio trabalho e que a gente pegava a rádio nos horários vagos e tudo. Então, assim, aí ele falou que... Mas ele falou assim, eu estou vendo que o trabalho de vocês é muito interessante e tudo, eu não tenho nem como, mas eu tenho que condenar vocês a alguma coisa. Aí condenou a gente a pagar a cesta básica, né, durante tanto tempo, né, para as instituições de caridades e tal. E no meu caso aí, eu fui trabalhar na pastoral da criança, eu adorei, porque eu já trabalhava mesmo, né, foi muito interessante. Aí eu fiquei acho que 6 meses, foi 6 meses de trabalho na pastoral da criança, né, e tudo. Então, aí depois, assim, a gente voltou com outro nome, em vez de Rádio Mega, a gente colocou Rádio Palmares, mas só que também eles voltaram aqui para recolher todo o material que tinha aqui na rádio e tudo. Então, assim, porque tinha uma multa imensa da Anatel. A gente não tinha dinheiro para poder pagar e eles não aceitavam
que a gente pagasse de prestação igual tudo. Aí eles falaram, não, prestação quem aceita é a Receita Federal. A gente não, tem que pagar inteiro. E a gente não tinha grana mesmo, né? Aí eles vieram para levar os equipamentos, mas nessas alturas já tinha só lixo, né? Porque a gente já tinha devolvido tudo e tal. E aí a nossa sorte foi que o Lula foi eleito e ele fez uma lei, né, que perdoava assim as rádios comunitárias que tivessem dentro da lei, né? E tudo. Então o ouvidor, nós fomos na ouvidoria, né, lá na ouvidoria, conversar com o ouvidor, e ele falou, vocês vão esperar então, quando sair no jornal, no Diário Oficial, vocês voltam aqui, que aí a gente vai acertar. Porque nessa norma aqui do Lula, vocês vão ter 50% de desconto, né, e podem pagar do jeito que a prestação. Aí nós esperamos, aí no dia lá, quando saiu no Diário, né, Oficial, nós fomos lá, eles dividiu pra gente, a gente pagou e acabou a história da rádio. Porque o pessoal ficou com medo, que eles ameaçaram de levar computador, ameaçaram de levar um montão de coisa. Aí cada um tinha feito. A dona Maria, que era a presidente da rádio na época, ela falou, eu comprei o computador, estou pagando para minha filha, estou pagando a prestação, eles vão levar o meu. Aí começou esse medo assim, eu falei assim, ó, então é hora, vamos fazer uma reunião e ver o que a gente faz. A gente encerrou os trabalhos da Mega aí. Mas no lugar da Mega veio o coletivo Voz da Rua, que assim, de uma certa maneira contemplou assim, um pouco o que a rádio fazia, porque a gente passou ir nas escolas, nas ruas, onde que desse no Agosto Negro para dizer o que a gente estava pensando. Essa necessidade, né, de continuar em coletividade, É. de continuar trabalhando em prol da comunidade. E aí, aproveitando que a gente tocou no coletivo Voz da Rua, a senhora conta pra gente como que foi o começo? Não, o coletivo começou assim, porque primeiro a gente tinha um grupo chamado Armadilha do Gueto, né, que era o grupo do Zóio e dos rap, então a gente tinha tudo ali. Então, quando assim começou assim, as periferias mudarem, vinha a violência e tal, e o preconceito do pessoal do asfalto era muito grande contra a gente, e tudo por causa da violência, por causa de crime, essas coisas assim. Então, assim, o Zóio pegou e falou, nós temos que mudar a narrativa desse grupo, porque mudou a história do nosso bairro. Nós não somos mais o mesmo. Então, foi criado Vozes da Rua. Né? O Voz da Rua seria para a gente ser nossa voz no meio da rua, falando as coisas, né? Nas escolas, nas praças, onde que desce, né? Então, assim, o primeiro que a gente trouxe, a primeira pessoa que a gente trouxe aqui para falar alguma coisa foi o Eduardo Facção Central, que ele veio lançar o livro dele e ele veio justamente falar no embate que tinha entre o centro e as periferias e como que estava sendo assassinados jovens negros nas comunidades lá em São Paulo. E a gente nem percebia aqui, nem Juiz de Fora. Aí, a partir dele ter vindo, ter feito a palestra e a gente ter lido o livro dele, a gente percebeu que aqui também em Juiz de Fora existia um genocídio da juventude negra. Né? Aí esse genocídio foi tema de um Agosto Negro, em que a gente passou em todas as escolas, inclusive na Estácio de Sá, na Faculdade Estácio de Sá, para falar sobre isso. Outros coletivos também foram de grande importância, né? E a gente gostaria de entender como que foi a posse Antônio Conselheiro, a posse Zumbi dos Palmares e o Armadilha do Gueto. Como foi essa trajetória? A posse, o visionário Antônio Conselheiro, foi a primeira posse que foi criada aqui. Então a gente foi essa com Jagal, já. Com Jagal, né? Jagal. E tudo, com Jagal, Ileso, Telinho e nós todos aqui da rádio. E aí a gente queria assim, simplesmente fazer o que São Paulo fazia, o que a gente aprendeu com o pessoal de São Paulo e o que a gente aprendeu com o pessoal de Nova York. E tudo. Então, assim, seria para a gente estudar, né? Para a gente levar a cultura, a cultura hip hop nos lugares e tal, e o mais importante era a gente estudar o que era a cultura, estudar um movimento negro, fazer um movimento negro nosso mesmo, e participar e trazer as coisas do movimento negro para dentro das posses,
né, o que a gente aprendeu lá, e também assim, praticar a cultura, praticar o grafite, praticar o rap, né, porque o rap depois ele passou a ser a CNN da gente, a gente tinha que denunciar o que acontecia no morro fazendo rap, né, e tudo. Então assim, na Visionário Antônio Conselheiro, o que a gente tinha mais era a questão de você saber e de você levar para outros lugares a nossa mensagem sobre a cultura hip hop. Era uma mensagem mesmo que a gente levava. Depois, na posse Zumbi dos Palmares, a gente deu uma evolução mais, porque além da gente levar a informação, a gente levava a cultura, levava a arte, levava a música, levava a dança, levava os elementos todos, né? E tudo. E depois, quando chegou no Armadilha, que fechou muito o movimento aqui, então era uma coisa mais ligada aqui. Aí a ideia era desmontar as armadilhas que o sistema capitalista fazia sobre nós, né? E tudo. Então, sim, o Armadilha tinha esse objetivo. E por isso que a gente falava que o rap era a CNN do morro, era o noticiário, porque as mídias, a televisão não noticiava o que a gente estava passando, mas a gente tinha oportunidade de denunciar o que estava acontecendo aqui, né, dentro das periferias de Juiz de Fora, a violência e a diferença, né, que existia entre o pessoal da ponte para lá e da ponte para cá, como diz o Mano Brown. E aí o Voz da Rua foi esse mesmo, a gente continuar levando a informação, levando a cultura e levando também a solidariedade, né, pessoal, para as comunidades também. Porque quando na época da Covid, a gente praticamente, o coletivo Voz da Rua praticamente sustentou a comunidade com cesta básica. Uma das vertentes do Voz da Rua, além dessa ação nas escolas e a ação comunitária, é o Islã de Perifa? O Islã de Perifa ele veio depois. Ele veio assim, na escola Professor Cândido Mota Filho. Então tem um professor, né, que agora ele aposentou, o professor Antônio Carlos, ele gosta muito de poesia. Então ele estimulou os alunos de história, né, a fazer poesia. E aí tinha o Mohamed, né, o apelido dele, Mohamed, o Yuri, o Riquelme e o Jackson, eram os 4, né, os poetas mais assim fortes, né? Então eles falam, toparam, vamos fazer alguma coisa assim. Aí o Antônio Carlos queria fazer um sarau na escola. Aí os meninos falaram, por que você não faz um Islã, né, em vez de fazer sarau? Porque eles já estavam assistindo o sarau Resistência na internet, né, e tudo. Então ele nem sabia o que era o sarau, o que era o Islã, um Islã. Então eles explicaram para o professor, e o professor falou assim, a gente não tem perna para poder fazer o Islã desse jeito. Então nós temos que juntar com Vozes da Rua. Então eles juntaram com a gente, né? Então a gente deu todo o suporte para realizar a primeira oficina de Islã e depois fazer os primeiros Islãs aqui dentro da cidade, na periferia aqui de fora, mas a gente já começou a atingir a cidade inteira, as escolas e tal. Porque é totalmente conectado com essa quinta vertente, né? Que é a marca do hip hop. Que é o conhecimento e a informação. Mas também uma coisa que acho que a gente tem sentido todo mundo junto ao longo da fala, que é essa transmissão de afeto. Essa é muito afetuosa. E por mais que o assunto seja às vezes muito dolorido, a senhora fala com um jeitinho, sabe? Que acho que é coisa de professora também, né? Que a gente acaba entendendo de outras formas. Mas agora eu queria tocar, acho que num assunto complicado, que são essa caminhada, né, não só da Rádio FM, mas do próprio Armadilha do Gueto, PZP, esse diálogo da cultura hip hop ao longo da história com o poder público, né, não só com a Prefeitura de Fora, mas essas outras ações mesmo. Não, a gente nunca, porque na cultura hip hop a gente fala, é nós por nós. Então é nós que tá, né, como eles dizem, é nós que tá, então é nós que fazemos as coisas.
né, assim, nós não, assim, durante muito tempo a gente não teve assim apoio do poder público, né, assim, chegamos a fazer projetos, mas os projetos nunca eram aceitos, a não ser o projeto do Herê, que foi aceito e ele conseguiu ganhar e tal, mas assim, nós nunca dependemos do poder público, a não ser agora, né, que a Margarida entrou e convidou a gente para participar da Funalfa, levando a cultura hip hop, do humor, levando a periferia. Então é isso que a gente está fazendo, levando a periferia para dentro de um espaço que a gente não tinha acesso. Né, e tudo. Então, assim, isso foi muito importante. Mas, assim, no mais, a gente dependia era da comunidade mesmo. Assim, todos os eventos que a gente fez, desde 2003 até agora, né, até agora, nós dependemos de nós mesmos. Né, assim, dependemos de nós. Os artistas que a gente trouxe de fora, eles vieram por colaboração e porque a gente correu atrás da comunidade pedindo ajuda e tudo mais para poder trazer, e porque eles também sabiam da nossa necessidade, e eles, em vez de cobrar um cachê altão, eles cobravam o que estava dentro do nosso bolso, né, que estava dentro das nossas condições. Eles foram muito generosos e são muito generosos. Aproveitando que a senhora tocou, né, na sua ocupação agora da Funalfa, eu queria entender como foi o convite e como tem sido esse trabalho, né? Que ainda é pouco tempo, né? São poucos meses, pouco tempo, mas como que a senhora tem sentido já? No começo eu fiquei meio cabreira, né? Porque a gente sempre fica intocado aqui no morro mesmo, né? E tudo. E aqui que é o nosso espaço, aqui que a gente sente bem. Mas assim, com o tempo, a gente foi levando o que a gente acreditava, né? As necessidades, a cultura hip hop. Aí o Zói também falou, olha, nós temos a chance de fazer a cultura crescer e pela primeira vez durante 20 anos, agora que a gente está na cena, porque nós temos um lugar na Funalfa, um lugar de fala para falar da cultura hip hop. E sendo gente da periferia, falando da cultura periférica. E aí, assim, foi muito interessante que o nosso responsável pela Funalfa, né, o diretor da Funalfa, ele é um professor também e ele entendeu a gente. E tudo, então nós estamos podendo fazer as nossas coisas, por exemplo, levar igual esses eventos que a gente tem feito, né, sobre tudo, e a Margarida também colocou o nome do Ice, né, que foi uma figura muito importante dentro da cultura hip hop dentro de Juiz de Fora. E ele era um agregador, ele juntava todo mundo ao mesmo tempo. Então, assim, ele foi muito importante para a gente. E quando ela deu o nome do espaço lá, Espaço Cultural MC Ice, a gente falou, poxa, agora nós estamos dentro. Porque, né, o Ice é nosso, era periferia, 100% periferia. E nós também somos. E aí agora assim, a gente está levando, né, os periféricos para dentro. Igual ontem, por exemplo, levamos o pessoal do Bandeirantes, que tinha 8 anos que eles faziam a Batalha do Bandeirantes. Nunca ninguém chamou eles para ir para o Funalfa. Né? Nunca ninguém chamou e tudo. Então eles foram lá, eles ficaram muito agradecidos. Levamos outras pessoas de periferia para participar. Dentro, né? Gente mesmo da periferia para participar dentro de um espaço fornecido pela Funalfa. Foi muito bom, está sendo muito bom e assim, a gente está assim, satisfeito, né, com o resultado e tem sentido também uma acolhida, né, do pessoal de dentro, eles conseguiram entender que a gente que é uma diversidade, nós somos diversos. Né, eles não conheciam a cultura hip hop. Aí a partir do momento eles começaram a conhecer e assim a entender e acolher a gente. Então tá muito bom. Né? Eu pessoalmente estou achando assim que tá legal, muito legal essa oportunidade. E que agora assim, né, a gente tem pelo menos semanais eventos do hip hop dentro do espaço central da cidade. Coisas que não aconteciam mesmo amparado, né, na lei do Rio, que decreta a Semana do Hip Hop desde 2016. Isso é muito importante, né? A gente não vê desses anos, tantos eventos acontecendo no centro da cidade com apoio do poder público, mesmo com o amparo dessa lei, quanto a gente tem visto com
estabelecimento, né, do mercado cultural Pois é. iniciais. Nossa, está sendo ótimo. A gente está aproveitando o máximo que a gente pode para poder fazer o nosso melhor, mas ao mesmo tempo a gente não esquece que a gente tem as comunidades, igual nós tivemos assim, um evento lá na Praça Maria Lídia, né, e tudo. Então nessa praça a gente viu que a gente tem que estar com o pessoal. A gente está na Funalfa, mas temos que estar com o pessoal de São Benedito, porque as meninas mostraram que elas gostam da rima, gostam do break, então a gente tem que levar a cultura para lá. E já pensando nisso, né, faz pouquinho tempo que aconteceu de ter o espaço do hip hop dentro do mercado municipal, né? Mas já deu o que falar? O que você já tem escutado as pessoas aqui falando sobre isso? Qual que tem sido o sentimento? Qual que tem sido o que as pessoas têm pensado sobre isso? O que elas estão gostando, né? O pessoal da periferia está gostando, né? Os meninos assim das batalhas de rima, eles estão adorando, estão gostando, eles estão se sentindo bem porque pela primeira vez eles saíram do espaço deles para ir para o espaço do centro e ir num lugar legal, né? Que antes a gente ia nas praças, nas ruas e tudo mais. Então agora a gente vai num lugar legal, a gente está tendo o que a gente sempre desejou, que a gente sempre sonhou, um espaço bacana para poder mostrar a nossa cultura, né? E tudo. Então assim, tem as dificuldades, mas as dificuldades que está tendo é dentro da própria cultura hip hop, né? Porque é uma coisa de movimento, assim, uma coisa assim que acontece desde que eu participo de movimento negro, o movimento costuma ser dividido, né, e tudo assim. Então, na cultura hip hop não há de ser diferente, mas isso aí é uma coisa que a gente tem que lutar para acabar, porque isso vem desde a época da escravidão, né, quando eles proibiam de tocar tambor, né, assim, porque os escravos vinham de lugares diferentes, tinha cultura diferentes, tinha toque diferente de tambor. Então os donos dos escravos, eles não queriam que tocasse tambor, né? Tudo. Então assim, essa divisão existe desde que a gente chegou aqui, né? Que os nossos antepassados chegaram aqui, e cabe a gente acabar com isso. E até aquela preferência, né, de ter pessoas escravizadas de outras línguas, de outras partes do continente, para elas não poderem conversar entre si, se articular entre si. Isso, né? É uma tática de colonização. É uma tática de colonização. E foi, né? E a gente caiu que nem patinho, né? E continua às vezes reproduzindo, né? Quando entra nesse tipo de debate, porque tá buscando a mesma coisa, mas aí acaba apontando um ao outro. Mas aí a gente está procurando diálogo, está procurando a conversa, né? Para poder assim levar para frente, né, sem quebrar o movimento, né? Porque é muito importante o que está acontecendo com a gente, né? O que está sendo colocado, a gente tem que aproveitar ao máximo, porque depois a gente não sabe o que vai, pelo menos a gente planta alguma árvore. Porque infelizmente a conjuntura política é assim, né? Uhum. Hoje pode ser que a gente esteja num governo progressista, mas para frente pode ser que a gente abrace um outro autoritário no modelo bolsonarista. Às vezes nem Deus sabe nem sabe o que vai acontecer. Pois é. A senhora citou o Biel Rocha em alguns momentos. E eu tenho notado que ele é muito importante para a cultura periférica, né? Ele tem várias ações. E eu sinto que ele tem grande importância, né? O Zó já citou ele também em alguns outros momentos. Então, e quando o acesso era limitado, ele foi uma dessas pessoas, desses mobilizadores, de ser esse catalisador lá dentro desse espaço burocrático, enquanto não tinha ocupações. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho assim. Porque o Biel, ele veio para cá, no nosso morro aqui, com 17 anos. Ele começou aqui pelo teatro, né? Assim, pelo teatro do oprimido. Então ele vinha para cá para a gente ensaiar, para a gente ler, ensaiar, discutir e tudo mais, e conversar mesmo, né? E aí ele criou jornais para nós, igual a União e Presta Atenção, era um jornal que ele criou para a gente.
né, e tudo. Então, assim, ele foi muito importante, né, na época, né, porque ele subiu o morro, ele morava ali na rua de Vitorino Braga, era fácil chegar até aqui. Então ele ajudou muito nas comunidades de base e ajudou também a gente assim articular, a gente fazer jornal, a gente olhar com outros olhos a realidade. Então assim, a importância dele foi essa aí. Depois, quando ele foi para os direitos humanos, ele se tornou político, aí ele afastou um cadinho. Então aí a gente ficou sozinho, foi tocando, né, com o que aprendeu com ele. Foi seguindo. Uhum. Em relação à população de Juiz de Fora, o que a senhora entende ainda que acha que persiste de preconceito, de marginalização da cultura hip hop? O que a senhora acha que já mudou, que a gente conseguiu agregar, quebrar essas barreiras? Não, eu acho que o pessoal aqui de Juiz de Fora é uma cidade muito racista, né? Muito preconceituosa ainda e muito como que eu vou dizer? Ela é uma sociedade fechada, muito né? Conservadora e tal. Então, assim, a gente não vê assim muita abertura assim, na alta sociedade, nem na baixa, né? E tudo. Então, assim, aí a gente fica no nosso canto e eles no deles, né? Mas assim, Juiz de Fora é uma cidade conservadora. Né, eles não venceram, eles são rançosos ainda, né? Tem muita coisa para mudar e a gente é que tem que mudar. E a gente espera que se a gente mostrar a nossa cara, nós vamos mudar alguma coisa, pelo menos. Vamos ficar com o rosto ali, eles vão ser obrigados a ver a gente. Nós estamos aí, nós estamos chegando. Nós não vamos meter o pé, mas nós vamos chegar. Você falou que nós estamos chegando e a gente chega num lugar sobre a questão do ser mulher, né? A gente vive numa sociedade machista, onde é muito complicado. Ser mulher negra ainda é mais difícil, né? Nessa conjuntura racista também. E você contou um pouquinho antes pra gente, da gente começar a gravar, sobre a questão de você ter sido... Você se tornou, né? Você recebeu o título de doutora honoris pela universidade e você fala um pouco sobre essa invisibilidade, né? De não ser reconhecida, apesar de um título tão importante, né? De acabarem jogando para um lugar do esquecimento ou de algo do tipo. A gente gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa relação da inserção também das mulheres dentro do hip hop e pra gente conversar um pouco sobre isso. Bom, essa questão do título de doutor honoris causa foi muito complicado porque a gente, assim, quando foi o pessoal da Cláudia Alane, Flores Rara, que conseguiu lá dentro, que conseguiu fazer o título e tudo, então assim, eu nem imaginava que ia acontecer, porque eu nunca fiz nada para ganhar algum reconhecimento. Eu queria fazer aqui no morro, né? Queria que o meu morro fosse um morro legal, que tivesse respeito e que a gente tivesse liberdade de ser feliz aqui dentro. Então assim, não tinha assim, eu não tinha nenhuma, tanto é que eu não queria. Aí a minha irmã pegou e falou assim, mas a Cláudia que veio com essa ideia, o pessoal de lá da universidade veio com essa ideia, e aí é uma falta de respeito você não aceitar, não receber. Aí eu falei, mas eu não vou querer nada não, porque eu não trabalhei a minha vida inteira para isso, para poder receber esses títulos, essas honrarias. Eu trabalhei por necessidade, militei tempo por necessidade. Aí o pessoal falou tanto que aí eu procurei as minhas amigas aí da época, né, as que estavam vivas ainda, aí elas falaram assim, o quê? Isso é nosso, não é seu não. É nosso. Ai de você se você não receber. Porque nós trabalhamos junto, aquele senso assim, de trabalhar numa mesma caminhada, né? Nós fizemos a mesma caminhada e você não vai aceitar. Então você está desprezando a gente. Falaram tanto, falei, então tá bom. Né? Então tá bom, a gente vai e tudo. E assim, quando eu disse para poder receber o título, né, foi
Foi eu, Sapão e a Edna. Eu falei, não veio ninguém, porque também houve assim aquela coisa, né, do pessoal de movimento negro achar que não era a hora ainda, que a universidade ainda estava muito branca para poder dar título para um preto, uma preta, né, e tudo. E tal. Então assim, eu cheguei lá, achei que não ia ter ninguém, que nem o morro ia descer. Eu falei, quando cheguei lá, né, tava lotado, o pessoal do hip hop em peso, tava o pessoal de terreiro, de candomblé, que eu frequentava os candomblé tudinho, né, e tudo. Então assim, foi muito bonito mesmo, assim, a festa. E aí na hora, assim, eu falei que o título era de todo mundo e tal. Aí foi legal ver os b-boy dançando e falando, me respeita que eu sou o doutor Bolonha, eu sou o doutor fulano e tal. Eu falei, é isso mesmo, todos nós somos doutores, porque todos nós trabalhamos na mesma caminhada, né? E foi isso, assim, e tudo. E houve também, né, as pessoas, né, assim, que falavam que umas bobagens, né? Falavam assim, a Denilde tem nome porque ela ganhou o título de doutora honoris causa e tudo. E aí chegou num ponto assim, deu nem assim falar mais no assunto, de querer falar mais nesse assunto e tudo mais. E tudo assim. E também houve assim, muito machismo, assim, no sentido assim, de que até usar o termo, eu falei assim, gente, eu li Karl Marx do começo ao fim, de cabo a rabo. Eles estão falando que Karl Marx, né, era contra o indivíduo, que eu estava sendo individualista por causa do título de doutor honoris causa, que Karl Marx falou isso, falou aquilo. Eu falei, se eles falou isso, falou aquilo, aonde? Que eu li e não achei, né, e tudo. Então assim, fizeram assim, muito para poder me visibilizar. Eu cheguei num momento que eu não conseguia muito falar, né? Assim, eu gaguejava para falar, eu tinha dificuldade de falar e tudo. Depois eu fui compreendendo que assim, aquilo ali era uma maneira que tinha de invisibilizar a gente, de calar a nossa boca, né? E isso acontecia no meio de pessoas que eram ligadas a gente, né, e que a gente nem esperava, né, e tudo. E foi assim, por exemplo, chegou num ponto que eu não podia ir numa escola sozinha, eu tinha que ir com mais 2. E tudo, né, assim, era norma e tudo. Então, assim, eu pedi assim, algumas coisas. Por exemplo, eu fui convidada para ir no encontro do Pan-Africanismo lá em São Paulo, e eles iam dar uns livros pra gente. Aí eu fui mais por causa dos livros. Não pude ir porque tinha que ir com mais 2, e também eles não tinham dinheiro para pagar para todo mundo. Então eu peguei e falei, então eu não vou, porque eu não vou criar casa. Então assim, foi muito difícil. Depois eu fui compreendendo, né? Assim, fui lendo os livros da Silvia, né, que era também uma mulher da cultura hip hop no começo, né, que ela criou, a Silvia Robinson, que ela criou uma gravadora. Aí quando a gravadora começou a crescer, a dar frutos, aí os homens começaram a falar mal dela, falar da honra dela, falar uma porção de coisa e tudo. Então ela resolveu largar tudo e ser modista só. E tudo. E eu falei assim, mas eu não vou largar qualquer coisa e tudo, né? E aí eu fui compreendendo um montão de outras coisas. E assim, fui vendo, né? Fui analisando e tal, fui compreendendo. Uma das coisas que eu compreendi foi essa questão do empoderamento, né? Que as mulheres daqui da Candinha sempre reclamavam que elas não tinham valor, que elas eram só arreio para trabalhar, só burro de trabalho, essas coisas assim e tal. Então assim, quando teve aqueles encrespas aqui na cidade, tudo, né? Aí nós resolvemos ir lá, acho que foi a Edna e mais umas lá. Chegamos lá, nós falamos, poxa, nós nunca vamos ser empoderadas, porque todas as meninas que estão aqui são negras, bonitas, elegantes, confiantes, cheias de si, e a gente com os pés rachados, feia, sem dente direito, essas coisas assim. Nós nunca seremos empoderadas, né? E saímos de lá muito decepcionadas mesmo. Aí veio o livro da Joyce Bert. Ela me chamou para escrever a capa do livro, aí eu li, eu falei, gente, a gente era empoderado e não sabia. E nós percebemos que o empoderamento estético, ele é apenas uma porta, né? Que o empoderamento é coletivo e social e político. Eu falei, então nós estamos certas, nós sempre fomos empoderadas e a gente não sabia, né? E tudo. Então, a gente aos poucos você vai retomando, porque o que você era antes,
né, que a gente não tinha medo, que a gente ia em frente, depois bate essas coisas assim de invisibilidade, você recua um cadinho. Aí aos pouquinhos você vai retornando de novo. E uma das coisas assim que está me fazendo retornar é estar lá no espaço, lá na Funalfa, né? Porque tá eu e o Zóio lá e a gente conversa muito e troca muita ideia. E assim a gente tem que fazer o que tem que fazer, né? Que é levar nossa luta coletiva para tudo enquanto é canto. Ainda sobre a questão do machismo e tudo mais. E como que você enxerga a inserção das mulheres dentro do hip hop? Quais são os desafios? Quais são as barreiras que impedem que mais mulheres estejam dentro da cena do hip hop? Hoje em dia a situação ainda melhorou bastante, mas igual, essa semana a gente conversou com a Dona Chapa e ela ainda fala sobre a questão de terem mulheres que, sabe, você consegue mandar uma rima legal e tudo mais, mas não colocam a voz para ser ouvidas de forma pública, né? E, então, gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Não, isso acontece, mas é igual o Eduardo do Facção falou, a gente tem que meter o pé e entrar, né? Porque, assim, aconteceu quando ele esteve aqui, né, perguntaram para ele, né, se havia machismo dentro da cultura hip hop. Aí ele pegou, falou assim que ele tinha uma visão diferente, né, e tudo. E a pessoa continuou insistindo, porque eu não consigo entrar e tal coisa. Ele falou, aí ele pegou, contou a história dele e falou, você está esperando o quê? Que os homens jogam um tapete vermelho, te carrega na cadeira para você. Então você tem que meter o pé e entrar na marra e tudo, né? E aí, assim, o que eu acho legal, assim, que assim, existe assim, vários encontros, igual agora está tendo lá na Bahia, o encontro da Frente de Mulheres Negras dentro do hip hop, dentro da cultura hip hop. E aí elas vão estar discutindo isso. Então já é um tempão que as mulheres dentro da cultura hip hop estão discutindo para ter o lugar delas, né? E tudo, para ter o lugar delas, ter o espaço delas, ter o respeito que elas merecem, né? Então é uma luta contínua, como a luta contra o machismo que a gente tem por aí, né? E tudo. E outra coisa também, assim, que a gente tem, que assim, nós aqui temos discutido, é sobre a questão do feminismo, porque o feminismo branco não representa a gente. O feminismo preto das universitárias também não representa. Então nós somos feministas periféricos, porque assim, a gente tem uma maneira diferente de ver o feminismo, porque na verdade as mulheres de periferia, elas começaram a trabalhar cedo para ajudar em casa. A maioria são mulheres mães solos e tal, e tudo. Então tem muitos casos aqui na Santa Cândida que a mãe tem que levar as crianças, por exemplo, para ajudar a vender bala, para ajudar a vender café, ajudar a vender bolo, né? Muitas delas me contaram esses casos e tudo. Então, desde pequenininha, a gente já trabalha, né? E tudo. Eu comecei a trabalhar cedo, a minha irmã começou a trabalhar cedo também, para ajudar em casa. E aí, assim, o nosso feminismo é outro, né? É um feminismo periférico que a gente está tentando assim, discutir, criar não sei se é uma teoria ou criar algum texto a respeito, né? Porque o que a gente escuta o pessoal falar demais. Então, assim, nós nunca achamos no feminismo negro das universitárias, porque é quase que a mesma coisa, né? Só mudou assim, o nome e tudo, mas elas seguem Simone de Beauvoir e tudo, e nós estamos seguindo o pessoal aqui. E aí a gente descobriu também, né, assim como a maioria do pessoal do coletivo e das posses eram homens, as mulheres negras não consideravam a gente um coletivo feminista, por causa dos meninos, que eram maioria, né? Então a gente começou a pensar, gente, os meninos aqui, eles sofrem o mesmo que a gente sofre. Quando tem batida policial, eles apanham, eles são presos, são assassinados, eles sofrem pra caramba, né? E as mães sofrem mais ainda, porque qualquer coisa que acontece com o filho delas, elas são culpadas. A comunidade culpa, o marido culpa, tira o corpo fora, fala que ela não soube educar. Então ela assume todos
todas as dificuldades, todo o sofrimento por ter um filho que entrou no caminho errado, como diz os meninos. Então, assim, é desse jeito. E aí, elas que têm que aguentar sozinhas as coisas. E a gente descobriu também que, lendo a Bell Hooks, que os homens também, os meninos aqui da periferia, eles sofrem muito, né? Porque eles que apanham, eles que levam as culpas e tal. E aí a gente começou a estudar sobre a questão da masculinidade, né? E colocar os homens para pensar também. Porque a Bell Hooks falou que nós mulheres somos da hora, que se a gente não puxar os homens para entender que eles são machistas, os homens negros que vieram da África não eram assim, que eles vieram daqui, se tornaram machistas, porque o dono deles, né, o proprietário dos escravos, eles tinham só eles para espelhar. Porque as mulheres escravas, elas sempre foram diferentes. Elas sempre buscaram um artifício para sobreviver. E eles não, eles ficavam na deles. Então, assim, a violência que eles têm, o machismo que eles têm, a implicância que eles têm da gente, vem de onde? Vem do que eles foram educados dentro das fazendas e dentro com os escravistas, com aqueles que os escravizaram. Então tem até alguns livros aí na biblioteca para a gente estudar sobre a questão do homem negro. O primeiro contato que eu tive foi com um cara lá de São Paulo, né? Assim, acho que tem um livro dele por aí. E tudo aí ele estava falando que o homem negro tem que começar a pensar sobre si mesmo, para ele deixar de ser violento, para ele deixar de ser machista, porque quando eles vieram da África, eles não eram machistas, eles não eram violentos, porque era tudo dividido e tudo solidário, tudo comunitário. Né? E por que de repente o homem negro começou a ser violento, começou a ser machista, começou a bater nas mulheres igual batia, fazendo violência. Tanto é que surgiu aqui um grupo chamado Teresa de Benguela para conversar com as mulheres que sofriam violência, né? Isso muito antes, né? Assim, antes da rádio a gente já tinha esse grupo. E aí a gente tem que repensar, né, o que a Bell Hooks falou. A gente tem que puxar os homens negros para eles entenderem quem eles são, para eles deixarem de ser machistas, que é diferente, né, do senhorzinho, né, que dava exemplo, né, que judiava das mulheres dele, e os negros da casa achavam que tinha que fazer a mesma coisa. É o processo de socialização colonial, infelizmente, que ainda abraça a gente de várias formas. Abraça a gente nessa invisibilidade estética da gente não se enxergar, né? Enquanto mulheres negras bonitas, ainda passar por esse processo. Abraça a gente quando a gente olha pro nosso irmão do lado negro e fala com ele, você é machista, aponta o dedo na cara dele, não entendendo todos os outros violências que ele também passa, exatamente como a senhora falou. E eu fico um pouco embargada, porque pra mim é um tema assim que de certa forma ainda é dolorido, né? Da gente tá na perspectiva de tentar melhorar, e me bate muito quando a senhora falou do processo estético, né? Porque diversas vezes a gente se olha e não vê representatividade, então não consegue se enxergar bonita em diversos lugares. E aí eu sinto que muitas vezes o slam, o próprio hip hop, ele vem fazendo esse processo também, com o adentramento de mulheres, de fazer essa colheita, né? Esse resgate da nossa autoestima, esse resgate você sabe, se abrace, preta, você é uma mulher bonita. E nessa perspectiva eu queria que a senhora falasse um pouco dessa nova geração, que a senhora tá acompanhando, tá vendo, aí fazendo, né, esse processo de interseccionalidade, sendo a pessoa que estava ali antes no processo de começar e agora acompanhando os novos peixinhos. Não, assim, eu vejo nos meninos que eles estão fazendo esforço, igual os Big Boys. Teve um encontro que a gente teve aqui em Juiz de Fora com os Big Boys quase apanharam das feministas, coitados. E eles estavam se esforçando para entender, para deixar de ser machista, né, para puxar as meninas para dançar break também e tal, né, e tudo. Então, assim, e desse jeito a gente está, dessa luta deles e dessas dificuldades deles, as mulheres estão entrando pro break, estão dançando, estão tendo força. Tem até a batalha do batom, que é só feita por mulheres, né, lá de Brasília e tal. Então, assim, está acontecendo, elas estão crescendo dentro da cultura hip hop. Existem mais rappers cantando, né,
a situação delas e discutindo como que vai ser daqui para frente, igual elas estão na Bahia, né, conversando sobre como que vai ser a cultura hip hop daqui para frente, o que elas vão fazer mais, né? E saiu esse livro aí que eu mostrei para vocês, que eu acho assim muito interessante, porque eles vêm contando a história desde a Sylvia Robson, né, que foi uma das pioneiras, e também da irmã do Kool Herc, a Cindy, porque ela foi a primeira que criou uma festa hip hop, uma mulher. Então tem o KRS-One que ele fala, ele discorda de que o hip hop seja machista, porque foram as mulheres que começaram, né? Mas os homens começaram a brigar, porque o sucesso delas incomoda, o sucesso da mulher incomoda, eles ficam completamente desconcertados quando a gente tem que falar. Então eles tratam assim de calar nossa boca, de calar nossa voz, de falar que não está errado, né, e tal. E isso aí já aconteceu várias vezes. Você tem que pôr a mão na cintura e apontar o dedo e brigar, né? E isso aí às vezes a gente faz, né? Mas quando a coisa é muito pesada, a gente passa por uma reflexão que às vezes é dolorida, né? Mas a gente não pode deixar assim isso acabar com a gente. A gente tem que mostrar, igual a minha avó falava. Deus não deu nada pra gente, né? Mas deu uma língua pra gente meter o pau e a gente vai sentar o pau mesmo, pôr a língua pra falar mesmo e tudo. Então minha avó falava, é isso aí. Não, minha mãe batia na gente se você apanhasse na rua. Se algum branco te batesse, ela apanhava em casa também. Apanhava em casa pra aprender a bater também. Não levar desaforo pra casa, né? E tudo. Então, assim, essa educação, assim, que às vezes, assim, dá força para a gente enfrentar as lutas, né? Enfrentar os ódios, enfrentar também, assim, o desprezo, né? Porque às vezes a gente é muito desprezado e tal. Então, assim, você tem que erguer a cabeça e ir em frente, né? Senão não dá. Mas está melhorando muito mesmo. Eu vejo os meninos, eles respeitam mais a gente, eles escutam o que a gente fala e tudo. E essa nova geração, ela está vindo aí para fazer a diferença, né? Olha, é um prazer gigantesco, imensurável. Essa oportunidade aí, né? Diversas vezes acho que justifiquei a minha ansiedade. Mas é um lugar para mim de muito aprendizado. Ouvir cada história e de exemplo mesmo, de ver o lugar que a senhora ocupa na sua comunidade. Eu vim de Santa Luzia, eu tenho vontade de, às vezes, romper mesmo com a universidade, que você fala, isso não é um lugar para mim, eu tô aqui, falo, ninguém me escuta, sabe? Será que o que eu faço é tão irrelevante assim? Como que eu levo isso para minha comunidade de volta? Como que eu transformo? E estar aqui com a senhora hoje foi gigantesco. Me faltam palavras de Mas fato. você tem que bater nos brancos uma vez, de repente até nos pretos também. Uma vez também, assim, me chamaram para fazer na parte de uma reunião, um curso, sei lá o que, da Secretaria de Políticas, Secretaria de Justiça, né? E aí eu fui, quando eu enxerguei minhas colegas do movimento negro lá, eu peguei e falei assim, é hoje que a porca vai torcer o rabo, porque assim, eu acho um absurdo, assim, as próprias pretas debocharem da gente, porque elas, quando assim, eu participava de uma mesa, depois eu parei de participar, de uma mesa que elas falavam, agora vai falar nossa ancestral. Aí tinha que falar primeiro, e eu sabia que o ancestral fala depois, né? Aí eu falava e tal. Aí um dia, assim, eu e o Arthur, o menino aqui do bairro, a gente estava andando na rua e tal, aí encontramos com as pessoas da minha idade, as mais velhas da minha idade. E elas falavam assim, Denilde, por favor, vem aqui em casa, porque eu tô sozinha, meu cachorro morreu, né? Meu filho foi embora, e tudo assim, uma solidão, uma coisa impressionante. Gente entrando em depressão por causa de solidão, e o pessoal falando que a gente era ancestral. Aí eu falei assim, aí eu peguei, aproveitei a dica lá, né? Fui assim, é? Peraí. Eu falei assim, deixa, vocês estão... Aí, assim, por coincidência, eu fui falar em segundo lugar. Falou uma menina branca lá de Brasília primeiro. Aí eu agradeci, na hora que eu queria agradecer
a pessoa que está conduzindo a mesa por ter me colocado em segundo lugar. Elas assustaram. E aí eu comecei, e falei, por quê? Quando eu vou na mesa com o movimento negro, com as minhas irmãs negras, elas sempre falam para me falar primeiro, porque eu sou ancestral, mas os ancestrais estão sofrendo de solidão, estão sofrendo de depressão, estão sofrendo tudo isso lá nos morros. Eu nunca vi nenhuma patricinha preta subir no morro para fazer alguma coisa, para por elas lá. E tudo, né? E aí foi também. Falei do jovem, falei que não tinha políticas públicas para a juventude aqui nos bairros de periferia e que eu via muito desencanto no olhar dos meninos aqui, porque eu converso com os moleques tudo aqui. E tudo, então, assim, eles não têm esperança no futuro. Eles não sabem, igual, por exemplo, um deles, eu falei, fulano, todo dia eu vejo você comprando pizza, comprando lasanha para comer. É claro, né, Denilde? Se eu morrer, eu morro de barriga cheia. E tudo. Eles não têm, assim, esperança, né, assim, de um futuro. Eles não têm perspectiva de um futuro igual, por exemplo, um menino da classe média tem, porque ele faz curso, ele vai não sei para onde, ele estuda. Os daqui não tem políticas públicas nenhuma, né, e tudo. Então, assim, e também as mulheres que vão para o posto médico porque está sendo acusada de não saber olhar os filhos, aí leva, em vez do médico conversar, ter uma psicóloga decente, eles dão um Rivotril e mandam embora. Aí eu fui falando todas essas coisas. E falei, depois vocês vêm aqui falar da ancestralidade, é a maior hipocrisia que eu já vi na minha vida. Né? E depois eu perguntei o professor, antes disso eu perguntei o professor Gilvan, ele falou, não, Denilde, quem fala por último é um ancestral, é o mais velho, porque ele é como se fosse uma biblioteca, né? Na África é assim. E tudo eu falei, por que vocês vêm com hipocrisia dessa? É muita hipocrisia, sabe? Assim, eu fico muito indignada, né, quando assim, a gente estava fazendo a Dona Penha, pô, meu cachorro, meu único companheiro, morreu. E eu não tenho ninguém. Eu falei, Dona Penha, assim, arruma outro cachorro. Ela falou assim, mas eu não quero, assim, eu já estou velha, depois se eu morrer o cachorro vai ficar sozinho aí. E tudo. Então, assim, é muito triste você ver aqui no bairro os mais velhos, os idosos, sofrendo assim. Eu, por um acaso, eu estou no meio de jovens, né, e tudo, então, assim, eu me sinto bem, tudo, né. Mas quando aí nós tentamos fazer um projeto com o pessoal do CRAS, juntando as duas gerações, os jovens e os velhos. Não deu certo. Sabe por que não deu certo? Porque elas queriam ficar contando historinha, fazendo poeminha com os mais velhos. Uma tristeza danada, nem eu aguentei. Sabe? Eu falei, tô fora. Tô fora. O que é o hip hop na sua vida? Não, o hip hop na minha vida é uma religião. É uma religião, né, e tudo. E aprendo muito com os meninos, né? Gosto muito deles, de vez em quando a gente se desentende, mas depois a gente se entende de novo e tal. E assim, eles me respeitam, eu respeito eles e tal. Assim, existe uma relação assim, de muito respeito, de muito assim, aprendizado, tanto da minha parte que eu aprendo com eles, muito, e eles aprendem com o que eu posso ensinar, passar para frente e tudo. Então, assim, para mim, a cultura hip hop é uma religião. Tanto é que eu tomei a decisão de todo mês eu dar 10% do que eu ganho para a cultura hip hop, porque a gente não tem ninguém para ajudar a gente, às vezes, né? Então, se você não fizer isso, assim, você vai juntando. Aí, quando chega uma época de um evento, você já tem um dinheiro para poder aplicar, né? Isso aí eu aprendi com o Pena, lá de Brasília, que ele faz isso. Então, e aí, para mim é tudo. Mas, na verdade, o meu pastor é o Malcolm X. E nada me faltará. Professora, foi um grande prazer. É igualmente. Endossando de novo a minha fala. Sei que aqui todo mundo tá acolhido, teve um coração quentinho, te ouvir foi muito importante. Eu que agradeço, assim, a gentileza, né? E a oportunidade também, porque a gente falar também é importante falar para alguém, né? Que escuta, né? Que vai, pelo menos pela escuta, né? Assim, isso é muito importante. Enquanto projetos estamos agraciados e muito felizes. A gente vai junto, né? Assim, tudo, sei lá, eu cá, todo mundo junto, aí quando tem festa, aí vamos junto, né? Vamos nas brigas, vamos nas lutas,
né? De uma certa forma, é para isso que a gente está aí, né? Para poder lutar, para fazer a diferença, como disse o Zóio, né? Fazer a diferença, tudo e vamos em frente. Nós tem muita riqueza aqui nas periferias, tem muita riqueza. Só que o pessoal não dá valor, né? E nem procura, né? Porque acha que a gente não vale nada, né? Nós já cansamos de falar isso, que a gente é quarto de despejo. Igual a Carolina falou, e somos mesmo, né? O Fanon, esse Condenados da Terra, ele fala que assim, nós interpretamos assim, que existem duas cidades. A cidade dos colonos, dos colonizadores, e a cidade dos colonos. E existe uma diferença muito grande. Aí, traduzindo no nosso português, a cidade dos brancos e a cidade dos pretos. É o que na Bahia eles chamam também de cidade alta e cidade baixa. Como você se encaixa. É verdade. Mas é isso, mas tá bom, a gente vai vivendo, fazendo o que der, o que pode, né? Armadilha, revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia. Armadilha, revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia. Armadilha, revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia. Armadilha.